Porque muitas pessoas acabam estacionando aí enquanto emagrecem, né? Ou come de uma forma saudável, até que saudável, mas não conseguem de fato ter aí uma resposta do organismo, né? E realmente não adianta comer saudável sem entender o que você tá comendo, né? É bom deixar bem claro, tá? Mas eu eliminei 12 quilos de setembro pra cá com alimentação saudável e funcional. Como eu acabei de dizer, não adianta ser só saudável, tem que ser funcional. E eu sempre falo pra vocês, né, que é possível comer de tudo sem culpa nenhuma, porque basta você saber a função exata do que você tá comendo. E é muito simples, gente, não é nada difícil, você não precisa fazer uma faculdade de gastronomia pra entender isso, não. Eu fiz faculdade de gastronomia por amor à profissão, né, por aquilo mesmo que eu realmente queria pra minha vida. Só que eu busquei agora um caminho de alimentação saudável e funcional, porque é o que realmente agora eu quero pra minha vida, né? Eu sempre fiz alimentação saudável para os meus clientes, tinha a minha confeitaria com o Stefano, nós éramos sócios, né? Mas a minha paixão que arde mesmo é entender a função dos alimentos, né? E comer em sua melhor versão. Então, assim, gente, não é pra deixar de comer as coisas, mas é pra comer em sua melhor versão, né? Então, vou dar alguns exemplos. Se você quer entender como que o seu organismo funciona, o que você precisa saber pra acelerar, para desinchar, para desinflamar, são algumas coisas assim básicas. Se a gente coloca uma gasolina alterada no nosso carro, ele vai falhar, ele não vai ter a sua melhor performance, né? Ele vai ter problema de peças, né? Então o nosso organismo funciona assim também. Se eu como um pão, quem diz que eu não posso comer pão? Claro que eu posso comer pão, né? Só que se eu como um pão com uma farinha multiprocessada, farinha de trigo cheia de aditivos químicos, de trigo ali não tem nada, né? O trigo que a gente consome hoje não é o trigo da época de Jesus, por exemplo, né? Ele sofreu ali muitas transformações. Então, assim, ele não tem as mesmas propriedades de antigamente, né? Então, o trigo que eu consumo hoje não é antigamente. Então, a função do trigo já não existe mais. Então, por que eu falo pra vocês? Gente, eu eliminei os 12 quilos de setembro pra cá. Tá, mas o que você fez? Eu entendi que eu quero comer um pão com farinha, mas não com farinha de trigo. Eu entendi que eu quero comer um doce não com açúcar branco refinado, mas com outras fontes de adoçar em sua melhor versão. Açúcar de coco, mascavo, demerara, se for no caso de perca de peso, um adoçante ou tentar tirar a quantidade máxima que eu conseguir de açúcar. Gente, porque não tem como você falar que você quer ter uma alimentação saudável, que você quer perder peso, se você quer comer tudo muito doce. Então a gente precisa reeducar o nosso paladar. Mas você não vai tirar o doce, nós precisamos sim de uma quantidade lá de ingestão de açúcar, nós precisamos sim de uma quantidade de ingestão de carboidrato, né? Então assim, não tem esse negócio de dieta radical, gente, tem alimentação saudável. Tem comer um pão com a farinha de oleaginosa, com a farinha que tem menos carboidrato. É dieta low carb? Não, é só você entender que quanto menos carboidrato você consumir, menos açúcar no seu sangue, né? E aí, menos você vai engordar. Menos você vai engordar? Não, tá errada essa frase. Né? Você não vai engordar, você começa a emagrecer. Mas você tá consumindo aquela quantidade que o seu organismo precisa pro seu coração bombear sangue, pro seu rim funcionar, pra você raciocinar. É uma quantidade suficiente. E aí isso vai, aos poucos, você vai entendendo como que funciona.